Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 11 de outubro de 2021, são 22 horas e 55 minutos. Lição número 10 da classe de jovens. O reino do Messias, o milênio. O milênio é o fim de todas as coisas? Fique comigo que você saberá. Essa lição número 10 é do dia 5 de dezembro, portanto é o primeiro domingo de dezembro, é o dia da harpa. Eu deixarei aqui no final deste vídeo um outro vídeo, um card aqui em cima para você acompanhar 25 curiosidades da harpa cristã no Brasil. Hora da revisão. Número 1. Aparece 6 vezes. Número 2. A natureza será restaurada e o conhecimento de Deus será amplo. Número 3. Deus não rejeita o seu povo. 4. O anjo Gabriel. 5. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Texto do dia. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Síntese. O milênio será o reinado de Cristo sobre a terra, estabelecendo um tempo de restauração de todas as coisas destruídas desde a queda. Introdução. O reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Este período de 1000 anos é chamado milênio, aguardado com expectativa pelo povo israelita. O milênio não é ainda o fim e nem a consumação de todas as coisas. Ao estudar esse evento na doutrina das últimas coisas, um dos trechos mais interessantes é a promessa de que Satanás será preso e amarrado no abismo por 1000 anos. Ele não será capaz de enganar as nações, como fazia através do anticristo e de seu falso profeta. Em seguida, o reino de Cristo, com duração de 1000 anos, terá início por ocasião da sua vinda em glória com os seus santos. Portanto, o milênio não é o fim de todas as coisas. Portanto, haverá nesse milênio essa ideia, né? A ideia não, a questão é bíblica, né? Não é a ideia é que se sugere, mas não, é verdade, é verídico. O adversário não enganará as pessoas durante 1000 anos, ele será preso. Lembra que outrora ele estava enganando juntamente com o anticristo e o falso profeta? Então, lá na grande tribulação, né, na ideia da grande tribulação, lá na grande tribulação ele estava enganando. Agora não será, ele não enganará mais. Por quê? Porque ele estará preso no abismo durante 1000 anos. Milênio, o reinado de Cristo. 1000 anos de paz. Embora na Bíblia não exista a palavra milênio, em Apocalipse 20, do 1 ao 7, há 6 repetições da expressão 1000 anos, enfatizando que tal número deve ser tomado literalmente. Serão 1000 anos de paz, um tempo em que o príncipe da paz terá domínio sobre todos os povos, em que os homens serão harmônicos e felizes pela sua presença e seu reinado neste mundo, bem como pelo fato da prisão de Satanás. No dia da batalha do Armagedon, Jesus virá com a seguinte inscrição na sua veste coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, indicando a excelência daquele que estará chegando para reinar. Veja que durante 1000 anos haverá um reino de paz absoluta, diferente da grande tribulação, que houve 3 anos e meio de paz, uma paz bem artificial até, é mais uma questão política, né, mais aquela paz aparente. Mas agora, com o Senhor Jesus, durante 1000 anos haverá uma paz profunda. Por quê? Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. O mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz. Então esse príncipe da paz, que é Cristo, reinará durante 1000 anos. Aí sim será uma paz profunda, uma paz harmoniosa entre todos, né, todos nós santos, né, todos os santos do Senhor. E veja aqui também, o adversário estará preso, né, por conta de Satanás estar preso, então haverá de fato
uma paz, né? A paz reinará por essas duas questões. Primeiro, porque é Cristo quem está reinando, e também porque o Satanás não pode tentar a ninguém, por ele estar preso. Então ele não consegue tirar a paz de ninguém. Então será uma paz profunda, uma paz perfeita. Satanás estará aprisionado. O aprisionamento de Satanás será um marco contundente em todo o período de tranquilidade do milênio. Então veja que, conforme o Satanás estará preso, então ele não pode fazer uma artimanha, ele não pode enganar, ele não pode matar, ele não pode destruir, ele não pode fazer absolutamente nada, ele estará preso. Portanto, esse aprisionamento dele será um marco, será uma referência na ideia do período de tranquilidade do milênio. É algo que, se nós olharmos bem da verdade, é claro que nós sabemos que é Cristo quem reina, que é o Senhor Jesus que dá uma perfeita paz, mas se nós tomarmos somente por ponto a ideia de que Satanás estará preso, então todas as pessoas não serão tentadas pelo adversário, portanto já haverá uma paz bastante significativa. Aqui eu digo num ponto em que Cristo não esteja presente, eu digo numa questão mais humana, né? Uma vez que o adversário não pode estar preso e não pode tentar a ninguém, então já é uma tendência de uma paz harmoniosa, ainda não profunda, ainda não é aquela paz de Cristo, né? Como Jesus disse, né? Não volador como o mundo a dá. Jesus de fato dá uma paz perfeita. Mas só o fato de Satanás estar preso já é um marco muito contundente, já é um marco, já é uma referência de paz, né? Porque justamente o adversário que tira a paz do mundo, né? Todo o caos que acontece no mundo é justamente porque o adversário tem agido de forma direta e indiretamente neste mundo. Entretanto, quando acontecer o milênio, Satanás estará preso, então sim, haverá uma paz perfeita por essas duas razões. Uma, porque Satanás estará preso, e segundo, e principalmente porque Cristo reinará. Quem participará do milênio? Esses momentos de deslumbramento e prazer serão vivenciados de acordo com a Bíblia, pelos salvos da igreja, os santos ressurretos do Antigo Testamento, os santos mártires da tribulação, os que permanecerem fiéis a Cristo durante a tribulação e até a sua vinda, e os que nascerem durante o milênio. Todos esses estarão com Cristo reinando durante esses 1000 anos. Nenhum inconverso estará nesse reino. O que é esse inconverso? É uma pessoa que não é convertida, no nosso caso, não é convertida a Cristo. Uma pessoa ímpia, né? A ideia aqui mais é a questão de ímpio. Então, esses participarão do reino dos céus, né? Ou melhor, do reino do milênio. Então, no milênio não haverá nenhum incircunciso, nenhum atribulado, né? Todos serão salvos, todos estarão salvos em Cristo. Então, somente esses salvos que estarão presentes, ou seja, toda a igreja, né, que foi arrebatada, que foi glorificada, né, passou lá pelas bodas do Cordeiro, pelo tribunal de Cristo, agora estará participando com o Senhor no milênio. E todos aqueles que nascerem no milênio, estes estarão com Cristo reinando durante esses 1000 anos. Propósitos do milênio: revelar o reinado de Cristo. O milênio será um reino teocrático, de paz sobre a terra, com Jesus como seu rei. O anjo Gabriel prometeu a Maria que Jesus se assentaria no trono de Davi. E no milênio a promessa se cumprirá. Entretanto, esse reinado não será solitário, pois Jesus sempre mencionou aos seus discípulos que não governaria sozinho. Se Jesus não vai governar este milênio sozinho, quem governará com Cristo? Bom, governará os crentes, né? As pessoas salvas na pessoa de Cristo, né? Esses governarão juntamente com o Senhor. Também os santos do Antigo Testamento, os mártires da grande tribulação, que não adoraram a besta, esses também estarão reinando com Cristo. De uma forma geral, quem estará reinando com o Senhor Jesus somos todos nós, né? A igreja de Cristo, os santos, né? Os salvos na pessoa de Cristo de todas as épocas, incluindo daqueles da grande tribulação, né? Os mártires da grande tribulação. Esses também reinarão com o Senhor Jesus, ou seja, todos os salvos na pessoa de Cristo.
concluir o plano divino para Israel. Essas palavras têm se cumprido fielmente sobre Israel. No milênio, porém, o remanescente de Israel não sofrerá mais nenhuma perseguição, mas desfrutará de um tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quando acontecer o milênio, certamente Israel, que outrora sofrera tanto, todas as vezes, né, ao longo da história, sempre foi tratado de maneira injusta, né? Ou melhor, justa pelo Senhor, né? Mas por outras nações, sempre foi assolado pelas nações, sempre houve guerras e rumores de guerra. Entretanto, no milênio, vai concluir esse plano divino para Israel. O Senhor vai concluir um plano perfeito para Israel, porque o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então veja que vai se cumprir fielmente esta questão para Israel. Tornar Jerusalém a capital do mundo. A Bíblia informa que a cidade de Jerusalém, tantas vezes devastada pelos inimigos, será a sede do governo de Cristo na terra. Jerusalém será a capital do reinado milenar de Jesus, o qual a reconheceu como cidade do grande rei, status outrora conferido nos Salmos. Veja que Israel tem duas capitais hoje, né, que é Tel Aviv, que é chamada também de capital financeira, né? A capital, por exemplo, assim como o Brasil, a capital é Brasília, em Israel a capital é Tel Aviv. Mas Jerusalém também é a capital religiosa de Israel. É a capital para algumas religiões, inclusive para nós cristãos, né? Então a gente tem sempre essa ideia de Jerusalém como capital. Inclusive o ex-presidente americano, né, Donald Trump, ele estabeleceu ali em Jerusalém o novo consulado dos Estados Unidos em Israel. Ele mudou de Tel Aviv para Jerusalém e me parece que o presidente brasileiro, o excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, também ele passou o consulado brasileiro de Tel Aviv para Jerusalém, mas essa fonte eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição certinho para não ter nenhum contratempo, não ter nada errado. Mas pelo menos se o nosso atual presidente não passou para Jerusalém, o consulado americano, o consulado brasileiro, ele pelo menos tinha isso em sua campanha. Pois bem, então veja que isso aqui é uma questão de terra, né? Que no caso estou falando de Brasil e Estados Unidos, né? Entretanto, no milênio, Jerusalém será de fato a sede do governo de Cristo. Ela de fato será a capital do governo. Ela de fato será a capital de Cristo em Israel. Então Jerusalém vai ser a capital do mundo. Olha que coisa extraordinária, olha que fascinante, né? Outrora uma cidade que foi várias vezes destruída, sempre foi ameaçada, agora ela é a capital não só de Israel, mas a capital do mundo, né? A capital de um governo celestial. Olha que coisa extraordinária. São essas coisas que o Senhor Deus faz no nosso meio, né? Fatos e aspectos do milênio. A natureza será restaurada. Conforme Romanos 8, 22 e 23, a criação geme como se estivesse em dores de parto, aguardando a redenção que acontecerá no milênio, quando o ecossistema terrestre será completamente restaurado. A produção agrícola alcançará abundância e não haverá fome sobre a terra. Os animais perderão o instinto de ferocidade, buscando alternativas alimentares que não destruam outras espécies. Os seres humanos e os animais viverão em plena harmonia. Veja que a criação geme devido à queda. Essa criação aqui é o planeta, né? É o sistema num todo. É bom deixar bem claro este ponto, que de fato a Terra, o planeta em si, ele sofre algumas alterações. É natural que aconteça algumas coisas. Por exemplo, as calotas que se derretem e outras coisas, incêndios florestais e tantas outras coisas, terremotos, maremotos, tudo isso acontece. Entretanto, muitas pessoas, o mundo inteiro fala sobre a questão do aquecimento global, a questão de que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, o que é uma falácia, não é verdade. Nada disso não é verdade. Nós precisamos compreender que não é porque tem floresta que chove porque tem floresta. Não. O que acontece? Para deixar claro,
Muitas pessoas tendem isso para cá, isso para lá, essa questão do meio ambiente e tal. Vamos colocar as coisas como as coisas de fato são. A Bíblia diz em Gênesis 8:22 que haverá sempre frio e calor. Então, o que acontece isso para nós? O que é a prática? A prática é a seguinte: o que descongela hoje, congela amanhã. E vice-versa. Mas não há como negar que, de fato, existem algumas alterações. Mas não essas alterações a qual as pessoas dizem. Por exemplo, as pessoas dizem muito sobre a questão da Amazônia ser o pulmão do mundo. Se nós entendermos que se, por alguma razão, isso não é possível, mas se fosse o caso, de toda a floresta amazônica for devastada num só dia, não acontecerá absolutamente coisa nenhuma no meio ambiente. Nada, absolutamente nada. Por que não? Porque à medida que for chover, como a Bíblia diz em Jó capítulo 14, versículo 7, ao cheiro das águas a árvore brotará. E é bom entender e compreender que Jó 14 é de fato forma literal, não está falando ali do homem, tanto é que o versículo prossegue dizendo que para o homem não tem esperança, mas para a árvore tem. Então a árvore ali é um sentido literal. Agora, não tem como negar que existe de fato essas coisas que fogem, né? É um incêndio aqui, é uma calota que derrete lá, é outro lugar que nunca geou e agora está geando, essas coisas, esses tipos de coisa. Realmente existe. Então, nessa ideia do milênio, né, no aspecto do milênio, essas coisas todas elas se acertarão. Não é que entrarão em colapso, não é nada disso, mas não estará em plena harmonia. Então, no milênio, ela estará em plena harmonia. Hoje ela não está em plena harmonia, mas no milênio todas essas coisas estarão. Por exemplo, a questão dos animais, por exemplo, o animal, o leão, por exemplo, o animal, ele é um ser carnívoro, né? Principalmente carnívoro. Pelo menos 60% carnívoro e me parece 40% herbívoro, né? Que fala, né? Que come planta, né? Então veja que, né, no milênio ele não vai devorar outra espécie, ele não vai ser carnívoro, ele vai se alimentar somente de vegetais, né? Vamos colocar assim. Então ele vai se alimentar, ele vai virar vegetariano. Já pensou, né? Um vegetariano? Então essas coisas que acontecerão no milênio, ou seja, a natureza será completamente restaurada. Tudo isso que nós vemos hoje, perdido no meio ambiente, completamente destruído, danificado, vai naquele grande dia, né? no grande dia do milênio, ela será restaurada. O conhecimento de Deus será amplo. O conhecimento de Deus será amplíssimo durante o milênio. Os homens subirão a Jerusalém em busca da palavra do Senhor, ano após ano, e receberão diretamente do céu, sem intermediários, aquilo que eles precisam para viver bem. Nesse sentido, o profeta vaticinou, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então veja que o conhecimento aqui será amplo, virá diretamente do céu, ou seja, a palavra do Senhor, ela vai governar todo esse milênio, todo o poder, tudo aquilo que nós precisamos ouvir virá diretamente da parte do Senhor, sem nenhum tipo de intermediário, né? Então o conhecimento do Senhor, né, o conhecimento de Deus no milênio será pleno, né, será amplo. O milênio não é o fim de todas as coisas. O reino milenar de Cristo não se encontra propositalmente no último capítulo do livro de Apocalipse. Haja vista que o milênio não é a consumação de todas as coisas. Nesse período, Satanás estará preso, sem poder exercer influência sobre as pessoas. Por isso, a paz se concretizará sem qualquer obstáculo. Entretanto, no fim dos 1000 anos, o Senhor libertará Satanás de sua prisão e assim acontecerá. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Como mencionado, o milênio ainda não é o fim. Então veja que como o milênio ainda não será o fim, e Satanás estará preso durante 1000 anos, depois que findar esses 1000 anos, ele será solto e sairá para fazer aquilo que ele sabe fazer, enganar todas as nações. Conclusão. O milênio trará ao mundo um período de paz e progresso nunca antes experimentados. Os homens não serão amantes de si mesmos, mas servirão uns aos outros em amor. A palavra de Deus não será apenas um conselho, uma opção, mas a lei em toda a terra.
e os súditos desse reino terão prazer em obedecê-lo. O reino de Cristo não será jamais destruído e será estabelecido para sempre. O milênio será a resposta a milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu reino. Então veja que o milênio ele vai nos trazer essa ideia, a ideia, né? Aqui, como eu digo, a ideia é quando é algo concreto, né? Então aqui veja que aqui o que acontecerá, uma das coisas mais fascinantes que acontecerão no milênio é que os homens servirão uns aos outros em amor. Terá aquela harmonia, terá o amor profundo, né? A raiz principal do Evangelho, o amor de Deus para com o mundo, né? Que deu seu Filho unigênito. Agora este amor está entre os homens, né? Uns aos outros, cumprindo aquela palavra que o Senhor nos disse, né? Nos ensinou: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. É isso que acontecerá no milênio, ou seja, nós estaremos servindo uns aos outros, amando uns aos outros em amor profundo, né? Que coisa extraordinária. A palavra de Deus não será apenas um conselho, né? Ou uma opção, mas a lei em toda a terra, e todos teremos, né, aquele prazer em obedecer, né, obedecer a palavra do Senhor, né? Hoje, muitas das vezes, vemos até alguns cristãos debatendo a palavra, né? A palavra de Deus não tem que ser debatida, ela tem que ser obedecida, mas no milênio todos estarão tendo prazer em obedecê-la, né? Então veja que o reino então terá prazer em obedecê-lo, né? Então veja que aqui nós temos a ideia, né, que o milênio vai trazer a resposta das orações de todos os tempos, né? Venha o teu reino. Então acontecerá este reino no milênio. Nós veremos, né, que a terra agora já não vai mais gemer, né? A natureza não vai gemer mais, estará tudo nos seus devidos lugares, os homens estarão servindo uns aos outros em amor, e a palavra do Senhor será obedecida de uma forma plena e em prazer, né? Com prazer, com júbilo, com alegria. Então vemos que aqui vai concretizar tudo aquilo, né? Tudo aquilo que o homem perdeu na queda, né? Lá na queda de Adão, agora será tudo restaurado. E que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmes, cada dia mais no Senhor, para juntamente com Ele reinar no milênio, no reino do Messias. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!